Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu venho aqui tratar de um assunto muito importante na vida de um cristão. Esse assunto é o ser espiritual e o ser carnal. O ser que trato aqui é o homem ou mulher. Diante de Deus, ele pode ser de duas formas. Um ser espiritual, a imagem de Deus, ou um ser carnal, a imagem do pecado e de Satanás. Acho que forcei um pouco em dizer imagem de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. E Jesus diz, lá em João, no Evangelho de João, que aquele que mente é filho de Satanás. Então, sim, forcei um pouco mais. O ser carnal é o homem ou mulher, a imagem de Satanás. Neste assunto, não quero esgotar todos os textos, são muitos, em vários lugares na Bíblia, inclusive no Velho Testamento. Mas quero me ater principalmente a 3 capítulos, parte desses 3 capítulos. Primeiro capítulo é 1 Coríntios, capítulo 3. Depois eu quero me ater também a Gálatas, capítulo 5. E também Romanos capítulo 7. É um assunto que eu vou falar com muito temor, porque não é um assunto fácil, mas eu tenho a minha fé firmada no conhecimento que Deus me deu a respeito desse assunto e quero expor um pouco a vocês o que Deus me falou a respeito desses textos. Espero que você seja iluminado, agraciado, abençoado com isto. Que Deus te abençoe e vamos lá? Então, ao texto mesmo, então vamos? Bom, vou começar lendo o versículo 1, 2, 3 e 4 de 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, pois ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que não é evidente que andais segundo os homens? Então, vemos aqui no primeiro versículo o ser espiritual e o ser carnal. Os irmãos de 1 Coríntios, da igreja de Corinto, que Paulo evangelizou e fundou, dita pelo próprio Paulo, ainda eram carnais. E Paulo diz que ser carnal não é não ser cristão. Ser carnal pode ser cristão na condição de criança espiritual. A criança espiritual é aquela que acabou de nascer. Pode ser que nasceu há 2, 3 anos, 4 anos. Interessante que na época de Paulo, eu fiz uma pesquisa pela internet, os bebês eram amamentados até os 3 anos. E aqui fala, né? Leite vos dei a beber no versículo 2. Aqui, ó, no início, ao mouse. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
O leite caracteriza uma bebida inicial, um alimento inicial suportado por aquele ser. No caso aqui, os irmãos de Corinto, seres espirituais. Por quê? Porque eu não sou médico, eu não sou nutricionista nem biólogo, mas eu acho que dá para entender o seguinte, que o leite é um alimento que a criança consegue digerir bem. Ainda mais o leite materno, que é próprio para a criança. Se a criança não tiver o leite materno, ela passa a ficar doente. Hoje em dia, incentiva-se a amamentar até os 2 anos. Leite materno na criança. Mas na época de Paulo, amamentava-se até há 3 anos. Não dá para estipular, não, o crente espiritual também vai ter que ser crente carnal no máximo até 3 anos. Não dá para estipular isso. Mas o certo é que criança espiritual que é um crente carnal, ele tem que durar pouco tempo. Esse indivíduo que acabou de nascer espiritualmente tem que crescer e se tornar adulto, poder digerir o seu estômago, poder digerir alimentos sólidos, como arroz espiritual, feijão espiritual, carne espiritual, etc. Para poder prosseguir a sua vida diante de Deus. O interessante é que uma criança de 2, 3 anos é muito ciumenta, briga muito, ainda mais se acabou de nascer um irmãozinho, fica com ciúmes do irmãozinho, briga com o irmãozinho, por competição do amor dos pais. Isso é natural de uma criança. E é o que acontecia com os irmãos espiritualmente. Interessante que numa criança, os ciúmes pelo irmãozinho que acabou de nascer é o seu problema. Ciúmes e briga com o irmão. E aqui a mesma coisa acontece com os irmãos da igreja de 1 Coríntios, que nasceram. Ciúmes e contenda. E Paulo diz que ciúmes e contenda é uma característica de quem é carnal, que anda segundo os homens. Então, os irmãos de Coríntios têm a sua infância prolongada. E o que eles têm? Ciúmes uns dos outros e contendas. Como? Um dizia, não, eu sou de Paulo, Paulo é melhor, Paulo tem mais inteligência, os conteúdos de Paulo são mais... Não, eu sou de Apolo, Apolo é eloquente. Lá em 1 Coríntios, se você for ler, em 1 Coríntios é aqui, né, quer dizer, no capítulo 1, vamos lá, no capítulo 1, versículo, vamos ver aqui, vamos lá de novo. Só um momento. Aqui. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Me refiro ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, como está lá em capítulo 3, eu de Apolo, eu de Cefas, Pedro, Cefas aqui é o nome hebraico para Pedro, e eu de Cristo, até se diferente, não, eu sou mais espiritual, Cristo é o autor da fé, eu sou de Cristo, vocês têm que ser de Cristo também, e brigavam entre si. E Paulo pedia unidade, não briguem entre si, não disputa, isso é característica de carnal, ou seja, a igreja brasileira e mundial, com todas as suas denominações, mostram-se carnais só pelo fato de estarem em denominações. Pode haver cristão maduro numa denominação? Pode, talvez pode. Não sei. Mas o fato de existir denominação
Denominação é um fruto de carnalidade. Surgiu a denominação porque lá atrás alguém contendeu, discordou e teve ciúmes. Então, o crente carnal, ele tem que existir no princípio da conversão. Por 1, 2, 3 anos, não sei. Mas por pouco tempo, o cristão tem que se desenvolver e se tornar um crente espiritual. Agora, olha só o que diz em Gálatas capítulo 5, 16. A partir de 16. Diz o apóstolo Paulo: digo, porém, vamos acompanhar com o mouse aqui, como sempre faço. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, a cobiça da carne. Bom, se você anda em espírito, você não satisfaz o desejo da carne, a concupiscência da carne. Se você satisfaz a concupiscência da carne, você não anda em espírito, você não é espiritual, você é carnal. Agora eu chamo a atenção ao seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito. Aqui diz milita, mas vamos ver aqui na revista e corrigida, vamos ver o que diz na revista e corrigida. Aqui, ó, versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aspecto importante: você é um carnal, você cobiça contra o espírito. Você é um homem espiritual, você cobiça contra a carne. O desejo seu é contra a carne. Se você é um homem espiritual, se você é um homem carnal, o seu desejo é contra um homem espiritual, o espírito. Tá, mas ele diz aqui que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eu disse aqui, se você é um homem espiritual, você cobiça contra a carne. Se você é um homem carnal, você cobiça contra o espírito. Mas eu não disse que essa cobiça, esse desejo é seu. É do espírito, é da carne. Porque ele diz aqui no restante do versículo só que esses desejos do espírito e da carne são opostos entre si. E ele diz: para que não façais quem? A pessoa que possui o corpo carnal e tem o Espírito de Deus, que é convertido. Para que essa pessoa não faça o que porventura seja no vosso querer. Ou seja, eu, Elias Couto Carvalho, se sou espiritual, não estou fazendo o que eu quero. Se eu sou carnal, eu não estou fazendo o que eu quero. Porque se eu sou espiritual, eu faço o que o Espírito cobiça, que o Espírito milita, que o Espírito deseja. Se eu sou carnal, eu faço o que a carne milita, o que a carne cobiça, o que a carne deseja. Eu não consigo, o ser humano não consegue fazer o que quer. Ou ele se une à vontade de Deus, ou ele se une à vontade do diabo. Nós não temos vontade própria, embora possuímos livre-arbítrio. O que nós somos capazes? De escolher o bem ou o mal. Não existe meio termo. E o bem não foi criado por mim. E o mal não foi vivificado por mim. O bem foi criado por Deus. O mal também foi criado por Deus. Mas o mal foi dado vida pelo diabo, lá no Éden. E olha o que diz aqui o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, eu não ando meu próprio caminho se eu quero ser espiritual. Eu não tenho meu próprio desejo se eu quero ser espiritual, é o desejo do Espírito. Vamos dizer aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não andais sobre a lei. Não andais, não, perdão.
mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora, olha aqui o que é ser um carnal. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, um cristão não pode ser carnal. O que isso implica? Voltando lá aqui. Se o cristão não pode ser carnal, e aqui está dizendo que um cristão é uma criança em Cristo, uma criança nunca vai continuar sendo criança. Ela vai crescer. Mas uma criança é necessária porque há o nascimento. Da mesma forma, quando a pessoa entra no reino, ela nasce de novo e carrega as imperfeições do antigo ser. Porque se ela nasceu de novo, ela tinha nascido uma vez. Só que a primeira vez que ela nasceu no pecado. Sob o pecado. Ela era carnal. Quando ela nasceu de novo, ela trouxe a carnalidade. E ela está como criança se desvencilhando, se libertando dessa carnalidade e se desenvolvendo a ser um homem espiritual. E o homem espiritual, ele tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aqui eu posso colocar duas palavras, fidelidade e fé, porque na palavra grega, que é pistis, pode significar fé e fidelidade, aplicando-se ao texto, ao contexto. Mansidão, a palavra no grego também aqui, para domínio próprio, pode significar também temperança, em outras versões está temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito mostra que você é espiritual. Note que se você permanecer muito tempo como crente carnal e você morrer, você vai para o inferno. Ah, mas eu sou uma criança em Cristo. Não. Essa criança em Cristo pode ter morrido já antes de você morrer. Porque você continuou sendo carnal. Porque está dizendo aqui, ó. Porque não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem é carnal, que são as obras, que faz as obras da carne, que é prostituição, impureza, lascívia, etc. E quem faz as obras da carne não era do reino de Deus. E isso combina muito, se entrelaça muito bem com o que Paulo fala. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Não é normal você continuar sendo criança. Você precisa ter o crescimento. Olha o que fala no versículo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Uma criança, o normal dela é crescer. Se você recebeu plantio de alguém e outra pessoa regou, se você escolhe entre uma dessas duas pessoas, você não cresce. Por quê? Porque você vai estar com ciúmes e contendas. Você precisa crescer em Cristo, em Deus, para se tornar um homem espiritual, que
pratica o fruto do Espírito, que frutifica e absorve e se alimenta do fruto do Espírito. Você deve se alimentar de amor, de alegria, de paz, de benignidade, de longanimidade, benignidade, de bondade, de fidelidade, de fé, de mansidão, de domínio próprio, de temperança. E você deve se alimentar desse fruto do Espírito e frutificar o Espírito em você esses frutos. Porque o amor não é só absorvido, ele é transmitido. A alegria não é só absorvida, ela é transmitida. A paz não é só absorvida, ela é transmitida, etc. Você não fica longânimo só em benefício só próprio. Você pode ser uma pessoa longânima em benefício próprio também. Mas quando você é longânimo porque uma pessoa está de forma errada e você está sendo paciente, você está tendo um longo ânimo para com essa pessoa. Em vez de a rejeitar, você está sendo assim, tratando dessa pessoa, mesmo que ela te aborreça. Benignidade, você vai ser amável com essa pessoa. Bondade, você vai fazer coisas boas para essa pessoa. Fidelidade, você vai ser uma pessoa que não desiste da pessoa e também você vai ser fiel aos compromissos que você tem com Deus. Isso é benefício próprio para com a pessoa e para com Deus, se bem que Deus não precisa dos nossos benefícios, né? Você vai ter fé, você vai crer em Deus, etc. Mansidão, domínio próprio. Olha o que diz o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Note, se eu sou de Cristo, nasci agora, o que eu vou fazer? Vou conhecer a Cristo, vou conhecer a Deus. Então eu sou uma criança em Cristo, um bebê em Cristo. O que Cristo vai começar a me ensinar? A crucificar a carne. Como? Se eu era uma pessoa que sempre me prostitui, vou parar de me prostituir. Se eu era uma pessoa muito impura, vou passar a ser puro. Se eu era uma pessoa lascívia, maliciosa, má, eu vou passar a ser uma pessoa santa, sem maldade. Se eu era uma pessoa idólatra, eu vou passar a abandonar a idolatria e a crer somente em Deus. Tudo que eu buscar, eu vou buscar em Deus e não nos ídolos. Se eu praticava feitiçaria, eu vou abandonar e etc. Se eu tinha inimizade, vou ser amigo, etc. Isso é crucificar a carne. Quando eu crucifico a carne, eu começo a crescer. E Jesus já atribui a mim, que sou de Cristo, mesmo eu sendo um bebê, uma criança, como se eu estivesse crucificando a carne, a partir do momento que eu já começo a crucificá-la. Porque se eu deixo de crucificar a carne, eu vou voltar a outro estado do meu antigo nascimento. E vou deixar de herdar o reino de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Viver no Espírito é usufruir, é desfrutar de tudo de Deus. Andar no Espírito é praticar, é exercitar aquilo que Deus deu para o nosso ser. Se eu somente vivo no Espírito, eu vou me atrofiar e vou acabar morrendo de novo. Eu tenho que exercitar essa vida no Espírito, andando também no Espírito. E uma coisa muito importante que ajuda muito
E não nos deixar, como diz aqui, ó, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, sendo invejas dos outros. O que ajuda muito a fazer com que não só vivamos, mas andemos no Espírito, é não nos orgulharmos de uma glória vã, que não tem utilidade nenhuma. Como? Provocando uns aos outros. Não, eu sou melhor, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Unidade não quer dizer pensar igual em tudo, mas quer dizer caminhar para pensar igual em tudo e, se Deus conceder vida o suficiente, um dia pensar igual em tudo. Por que eu digo isso? Por causa disso daqui, ó, quer ver? Olha o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui diz no versículo 10 isso. Reforço. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha aqui o que diz o versículo... Aqui o versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo afirma que Cristo não está dividido. Então toda divisão não vem de Cristo. Quero lembrar uma questão que eu falei aqui anteriormente nesse vídeo. Eu disse que quem continua carnal por muito tempo não herda do reino de Deus, como diz o versículo aqui 19, 20, 21. Que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Agora, vamos analisar um pouco melhor isso. É verdade, quem pratica a obra da carne não herda do reino de Deus. Porém, o cristão carnal, quando criança em Cristo, se Deus deixar ele morrer por algum motivo, como um cristão carnal, ele estaria praticando as obras da carne. Não sei, a maioria, metade delas, um pouco delas, de quando ele era incrédulo. Mas ele é salvo. Então, entra em uma contradição, não entra, aparentemente. Ora, os que praticam as obras da carne, como diz aqui, os não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Que coisas? As obras da carne. Aqui, ó. As obras da carne. São essas listas que Paulo colocou aqui no versículo 20, 19, 20, 21. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz, não vos pude falar... deixa eu ver aqui. Aqui, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Há uma diferença de você praticar as obras da carne em Cristo e fora de Cristo. Os que praticam as obras da carne em Cristo não querem praticar as obras da carne. E algumas obras as praticam sem conhecimento que são obras da carne, porque ele está crescendo. Vejamos o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha aqui. Já está aqui aberta. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Só pode tomar leite espiritual quem é uma criança espiritual. Para que por ele você seja dado o crescimento para a salvação. Então,
Então, quem é uma criança em Cristo vai crescer, vai tomar o leite espiritual e crescer espiritualmente. Na condição de criança em Cristo, ou seja, ainda é um crente carnal, ele está salvo, mesmo se morrer naquele momento. Deus tem tudo sob controle, sabe o que acontece com todos. E há pessoas que se converteram há pouco tempo e que morrem. Não tem a possibilidade de se desenvolver espiritualmente. Deus sabe o motivo de tudo. Mas olha, ele está em Cristo. Olha o que diz aqui no versículo de 1 Coríntios 3, no versículo, começando do versículo 10, do capítulo 3 de 1 Coríntios, que é onde fala sobre ser espiritual e ser carnal. Vamos ler? Olha aqui o mouse. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Note, fundamento, Cristo Jesus. As crianças espirituais crianças em Cristo, estão no fundamento que é Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, ou seja, o fundamento é Cristo. Se ele foi edificado em Cristo e essa obra permanecer, ele recebe galardão. Se a obra, porém, de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, ele vai ser salvo sem nenhuma coisa colocar diante de Deus. Ele não tem nada para oferecer a Deus quando for salvo. E só tem a Cristo. Mas existe uma observação aí. Quem pratica as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são, aí fala aqui toda essa lista. Impureza, lascívia, como está aí no mouse. Esse que pratica as obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Porque ele pratica as obras da carne. Como está aqui, ó, no versículo 21, no final do versículo 21 de Gálatas 5, capítulo 5. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ora, vamos ver uma diferença entre os irmãos de Coríntios e os irmãos de Gálatas. Os irmãos de Gálatas, Paulo está os exortando a não voltar para a lei. Os irmãos de Gálatas estavam querendo se circuncidar, até mesmo isso, até se circuncidar, para participarem da lei. E Deus tinha abolido a salvação pela lei e colocado a salvação pela fé em Jesus Cristo. Os irmãos de Gálatas estavam querendo voltar à carnalidade pelas obras da lei e não continuar pela fé. Em algum versículo aqui do livro de Gálatas, Paulo vai dizer isso. Vocês estão querendo voltar àquilo que foi destruído. E isso não agrada a Deus. Ou seja, era uma situação deliberada dos irmãos de Gálatas.
Não sei, toda a igreja? Não sei. Paulo está falando da igreja como um todo. Paulo está exortando para que eles continuem no Espírito e não voltem à carne. Por isso ele fala, ó, se você deliberadamente quer voltar à carne, significa que você não quer ser espiritual. Isso vai te trazer morte. Você não vai herdar o reino de Deus. Já os irmãos de Coríntios, eles estavam divididos, uma igreja dividida. Uma igreja que se dizia, não, eu sou de Paulo, eu sou melhor. Não, eu sou de Apolo. Não, eu já sou de Pedro. Não, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. Ele não está dizendo, não, vou voltar à minha vida carnal. Eles estavam vivendo a carnalidade por um tempo mais prolongado, mas não voluntariamente. Eles queriam ser de Cristo. Apesar de alguns preferirem o Cristo que Paulo prega, outros preferirem o Cristo que Paulo prega, outros preferirem o Cristo que Cefas prega, outros preferirem o próprio Cristo sem ligar a nenhum pregador, a nenhum mestre da palavra de Deus. Por isso, eles queriam continuar crescendo e se tornar homem espiritual. Apesar de Paulo dizer que eles não eram homens espirituais. O que Paulo diz aqui. No capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Mas eles queriam ser espirituais. Por isso, Paulo diferencia os irmãos de Gálatas e os irmãos de Coríntios. Os dois estavam querendo ser espirituais, só que um queria... Os dois estavam sendo carnais. Perdão, os dois estavam sendo carnais. Um estava sendo carnal involuntariamente, que é os irmãos de Coríntios. Os de Gálatas, os irmãos de Gálatas, eles queriam voltar à lei. E Paulo estava alertando que voltar à lei era voltar a ser carnal. Se você continuar nessa perspectiva de querer voltar à lei, você vai morrer, vai praticar as obras da carne. E vai se tornar um carnal. E aí não tem, como Paulo diz aqui, não vai herdar o reino de Deus os que tais coisas praticam. Todo carnal não herda o reino de Deus. Porém, os Gálatas iriam sair do fundamento que é Cristo. Os irmãos de Coríntios eles ainda seriam salvos. Como diz o versículo 15, se a obra de alguém, como diz o versículo 15 de Coríntios 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Eles estavam no fundamento. Olha o que diz, olha aqui. Jesus é o fundamento, porque, o versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E aí o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Porque todas as obras, contudo, se alguém edifica, se o que alguém edifica sobre o fundamento, obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas, são obras espirituais. Obras de madeira, obras de feno, obras de palha são obras carnais. Mas tanto as obras de prata
como de pedras espirituais, como de pedras preciosas, como de ouro, são obras no fundamento. Assim como as obras de madeira, feno e palha, são obras edificadas no fundamento, e o fundamento é Cristo Jesus. Vou ler o texto novamente, se eu ainda não li, que esse vídeo está muito longo, para que vocês me acompanhem e compreendam o contexto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olha o que diz aqui, ó. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A obra é feminino, aqui está no masculino. Provará a pessoa, conforme a obra que ele fez. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, se ele fez obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, se ele fez essas obras sobre o fundamento que é Jesus, ele será salvo, ou sem galardão ou com galardão. Mas a diferença é que os irmãos de Coríntios aqui, não querem ser crentes carnais, crianças em Cristo. Mas eles estão sendo crianças em Cristo por um tempo prolongado. Já os irmãos de Gálatas, eles talvez, a maioria deles, não sabem que estão ao se circuncidarem, eles estariam voltando às obras da lei. Mas Paulo está advertindo, se vocês voltarem às obras da lei voluntariamente, vocês vão praticar. Vão ser obras da carne. Vão ser carnais. E quem pratica as obras da carne não é do reino de Deus. Então é isso. Espero que tenham entendido. Foi bastante prolongado. Que Deus abençoe a cada um. Tem mais coisas. Não esgotei o assunto. Tem muita coisa ainda a se conversar. Como, por exemplo, não vai dar para mim falar sobre Romanos 7, capítulo 7 todo. Vou me ater só em alguns versículos, mas pretendo comentar sobre, dar uma pincelada em todo o capítulo. Vou fazer uma oração agora, como disse, para que Deus nos ajude. Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Que o Senhor abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo. Que o Senhor possa dar graça para que todos nós entendamos a tua palavra e vivamos a tua palavra. Ajuda-nos a viver como homens espirituais e não como crianças espirituais em Cristo. Que nós deixemos o mais rápido possível de sermos crentes carnais. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a te agradar em tudo. No teu nome, eu te peço a tua bênção sobre mim e sobre aquele que está vendo esse vídeo. Una a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.